Saúdo a todos, diletos irmãos, com a paz do Senhor, todos os irmãos da Força Alfa, com a paz do Senhor. Eu me chamo Adriano Fernandes, estamos aqui mais uma quinta-feira na presença de Deus. E nessa oportunidade, diletos irmãos, queremos trazer um assunto da parte de Deus. Do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo posto diante dele, suportou a cruz, menosprezando o opróbrio, e está sentado à destra do trono de Deus. Diletos irmãos da Força Alfa, eu botei aí no título dessa breve reflexão, olhando para Jesus. Diletos irmãos, prezados ouvintes, é tempo da igreja, de cada um de nós, olharmos para Jesus. Nós vemos aqui o escritor Hebreus. Conta-se que esse escritor aqui, que escreveu esse livro de Hebreus, está no anonimato. E nós vemos que ele mostra ali uma tão grande nuvem de testemunha. E nós vemos no capítulo 11 de Hebreus, que ele estava falando dos heróis da fé, daqueles que foram fiéis a Deus, ele trazendo o exemplo de todo o livro, no capítulo 11 de Hebreus. Então, ele manda olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele mostra logo aqui diversidade de homens que foram fiéis a Deus, suportaram afrontas, foram perseguidos. Nós vemos José, fala da história de José no capítulo 11, fala de servos que colocaram inimigos para fugir, confiando em Deus. Fala que Moisés rejeitou ali o trono, ele ia sentar no trono de Faraó, mas ele rejeitou porque ele não queria usurpar a glória de Deus, mas queria estar ao lado de Deus. Nós vemos Isaías, que foi cerrado, e nós vemos diversidade, que ele está falando de nuvem de testemunha, aqui está falando dos heróis, os testemunhos, diletos irmãos, dos heróis da fé, daqueles que foram fiéis a Deus. Então nós vemos aqui no capítulo 12, diz assim a epígrafe: olhos posto em Cristo, em Jesus Cristo. Nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus Cristo. E nós vemos, diletos irmãos, a Bíblia diz, no livro de Isaías 45 e 22, Deus dizendo a Isaías, Deus usa Isaías ali para uma multidão e diz: olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra. Isaías 45 e 22. Então, diletos irmãos, nós temos que olharmos para Jesus. Você, prezado ouvinte, que vai ouvir essa mensagem, para todos. Então, para ser salvo, tem que olhar para Jesus. Quantos estão tirando o olho de Jesus, estão perdendo a salvação, porque não estão olhando para Jesus. Mas a Bíblia manda a gente olhar firmemente para Jesus. Quem olha para Jesus, diletos irmãos, tem solução. Quem olha para Jesus tem vitória. Quem olha para Jesus,
o problema é sanado, tem que olhar para Jesus. Nós vemos, diletos irmãos, a Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 25 ao 33, diz a Bíblia que ali o barco estava ali açoitado pelas ondas, e diz que na quarta vigília da noite, Jesus ele aparece ali andando, caminhando sobre as águas, e diz a Bíblia que os discípulos disseram, é o fantasma que vem ali sobre as águas. E Jesus disse, acalme-se, sou eu, não temas. E Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, se és tu, manda eu ir aí, onde tu estás, caminhando sobre as águas. E diz a Bíblia, diletos irmãos, que Pedro começou a andar sobre as águas, mas as ventilações estavam fortes dos ventos sobre o mar. E diz que Pedro agora começou a olhar para o vento e foi ali submergindo, se afogando. E Jesus segurou na mão dele e disse, por que temeste, homem de pequena fé? Por que duvidaste? Jesus prontamente segurou nas mãos de Pedro. Então nós vemos, diletos irmãos, que Jesus já estava caminhando, porque o barco estava sendo açoitado pelas ondas, e Jesus estava indo ao seu encontro, mas só, diletos irmãos, que eles ali, eles não conheceram Jesus. E Jesus disse, olha, sou eu, não temas. E é assim na vida do crente. Às vezes Jesus está fazendo um milagre e ele está temendo. Então, diz a Bíblia, que quando ele tira o olho de Jesus, ele se afunda, diletos irmãos. E Jesus prontamente está ali para salvar. Deus, ele está atento, Jesus está atento para os fiéis. Deus não deixa servo perecer, servos fiéis perecer. Veja que Jesus estava chegando já. Jesus tinha visto ali o barco que estava ali sendo açoitado pelas ondas. Veja que Pedro, quando chega ali, perto dele, começa a olhar para o vento. E é muitos hoje, diletos irmãos, que estão olhando para o vento. A Bíblia diz que quem olha para o vento não cega nada. Temos que olharmos, diletos irmãos, para o vento, não para a tempestade. Nós temos que olharmos para Jesus. Quem olha para Jesus tem a solução. Quem olha para Jesus, o problema é sanado, porque Jesus ele é fiel, diletos irmãos. Glória a Deus para todos sempre. Por isso que o texto está dizendo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus para todos sempre, diletos irmãos. A Bíblia diz, diletos irmãos, lá no livro de Números, no capítulo 21, o 8 e o 9, diz a Bíblia ali, que o povo começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés, e Deus ali permitiu ali a serpente morder o povo, e a serpente estava ali matando o povo, e diz a Bíblia que Deus disse, olha Moisés, faz para ti uma serpente de metal ali, faz uma serpente de bronze e coloca ali numa haste, e diz que Moisés fez a serpente, e todos aqueles que for mordido, se olhar para a serpente, ficará curado. Então Moisés fez ali conforme Deus falou. E diz a Bíblia que todos que eram mordidos pela serpente, eles ficavam imediato curados, diletos irmãos. Então nós vemos, diletos irmãos, que foi uma profecia ali, Deus mostrando que no futuro Deus, nós vemos que a serpente simbolizava o pecado, a serpente simbolizava coisas que podia atingir o crente, e nós vemos que ele traz para o Novo Testamento
Ele diz: olha, como Moisés levantou ali a serpente no deserto, e todos que olhavam ali para a haste, para aquela serpente, ficaria curado, que simbolizava Cristo ali no madeiro, ficaria curado. Então nós vemos, diletos irmãos, no capítulo, em João, capítulo 13 e 14, que diz a Bíblia, e João aqui, João capítulo 13 e 14, que diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem. Jesus foi levantado, e temos que olhar para ele. Meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, meus diletos, temos que olhar para Jesus. Quem olha para Jesus tem a solução. Veja que Jesus foi levantado ali no madeiro, a profecia tinha que se cumprir, e Jesus foi levantado no madeiro para livrar nações das mordidas malignas do inimigo, do laço do inimigo, do laço da morte. Jesus veio nessa finalidade, foi levantado para livrar, e hoje nós estamos livres. Então, diletos irmãos, homens de Deus, ministro, olhem para Jesus. Mulheres de Deus, olhem para Jesus. Tem muitos olhando para a serpente. Serpente não tem o que te dar. Olha para Jesus. Veja que a serpente fala de engano. A serpente fala de mentira. A serpente fala de embaraço. Foi a serpente, diletos irmãos, que lá no jardim do Éden, que arquitetou um plano para destruir o primeiro casal, Adão e Eva, para ir de encontro a Deus. Então nós devemos olhar para Jesus. Nós não devemos dar credibilidade às coisas da serpente, porque as coisas da serpente, diletos irmãos, são conhecidas. Deus revela para os seus fiéis, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Deus revela as coisas da serpente. Então Jesus foi levantado para desfazer todo subterfúgio, todo o argumento da serpente. Jesus, ele te abençoou. Jesus te levantou. Jesus levantou essa igreja para olhar para ele. Então, diletos irmãos, quem sabe que você estava olhando, se embaraçando com as magias da serpente, comece a olhar para Jesus, com o engano da serpente, com os embaraços da serpente, comece a olhar para Jesus. Jesus não tem falha. Hoje muitos se desviam do Evangelho, deixam o Evangelho, porque estão olhando para os homens, estão olhando para as coisas do inimigo, para as coisas da serpente. Mas quando a gente, diletos irmãos, começa a olhar para Jesus, nós vemos a perfeição, nós vemos o amor dele para conosco. Ele se doou por nós. Ele desceu do seu apogeu de glória para nos abençoar, para nos livrar. Então, por isso que a Bíblia diz aqui, para concluirmos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem. Ele foi levantado para nos levantar. Nós estávamos caídos e ele
nos curou de todos os males, de toda sorte de males. Jesus nos curou. Hoje nós estamos aqui dizendo que Ele é grande, dizendo que nós estamos curados. Em nome de Jesus nós estamos curados para a glória de Deus. Nós estamos curados para a glória de Deus de todo o embaraço que a serpente ele fez para nos destruir. Nós estamos curados para a glória de Deus. E você, meu prezado ouvinte, meu irmão, você está curado. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Por isso que aqui em Hebreu diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Olhe para Ele. Ele não tem defeito. Ele é perfeito. Ele é fiel. Quando Ele diz, está dito. Ele é o verbo de Deus. Ele é aquele que diz e ratifica na íntegra aquilo que Ele fala. Olha para Jesus. É Ele que tem solução para a tua vida, para teu problema. Às vezes as pessoas, diletos irmãos, permitem essa expressão, conta a sua história para alguém, alguém pergunta e alguém fica sabedor, e depois que você conta toda a história para ele, e ele não pode fazer nada, não faz nada. Você só contou a sua história, mas quando você conta a sua história para o teu autor e consumador da tua fé, quando você conta a sua história para Ele, Ele te abençoa, Ele te ajuda, Ele soluciona o teu problema, porque Ele é Deus. Por isso que em Hebreus está dizendo, olhando firmemente para Jesus, é olhar e firmemente, não é olhar desconfiando de Jesus, é olhar firmemente que Ele está fazendo. Não seja como Pedro, que foi ali sobre as águas andando, e quando chega ali viu o vento, e ali ele ficou atemorizado e foi afundando, mas Jesus, que é o fiel amigo, segurou e disse, não temas, porque tu duvidaste, porque tu duvidaste. Jesus está trabalhando na tua vida, meu irmão, não duvide, acredite, Deus está trabalhando em causas impossíveis, em problemas insolúveis, no difícil, ali onde alguém diz que não tem condições, não tem jeito, é ali mesmo que Deus está trabalhando e fazendo um grande reboliço, porque Ele é o mesmo. Por isso que aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, 8, diz, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Jesus, sempre Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o lírio dos vales, Ele é a rosa de Saron, Ele é o martelo que esmiuça a penha, Ele é a porta da salvação. Glória a Deus, Ele é o martelo que esmiuça a penha, Ele é fiel, Ele é o último, Ele é o primeiro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele faz o que Ele quer na vida de quem quer fazer. Por isso que a Bíblia diz que Ele foi levantado assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado para curar multidões que estava mordido pela serpente, que era mordido, que estava doente, estava para morrer, e Jesus veio e deu vida porque ele olhou para Jesus. Então continua olhando para Jesus, continua, povo de Deus, olhando para Jesus. É tempo de olhar para Jesus. Os tempos são difíceis, mas é tempo da igreja, do povo, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, diletos irmãos, foi essa breve reflexão que eu trouxe esta noite, olhando firmemente para Jesus. Ele é fiel. E se nessa página tem alguém que não está, mas vai assistir ainda,
esse vídeo, se não é evangélico, se decida para Jesus e olhe para Ele, porque Ele tem solução para a tua vida. E se tem alguém esta noite que não é evangélico, que quer aceitar Jesus, se inscreva aí. Diz que quer aceitar, porque tem pessoas nessa página que vai te direcionar para uma igreja que tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus. E com certeza Deus vai te abençoar e vai fazer maravilha em tua vida. Eu agradeço a todos os irmãos. E se os irmãos da Força Alfa quiserem compartilhar a mensagem, está ao seu dispor. Estamos ali também no YouTube, diletos irmãos, se vocês quiserem se inscrever, cooperar comigo ali, a nos ajudar, nos dar uma força ali, no YouTube. Meu nome é Adriano Fernandes, se quiser se inscrever no meu canal, deixar um comentário ou compartilhar mensagens, está ao seu dispor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.